Olá, meus irmãos e irmãs na fé, aqui é o Pastor Francisco. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e muito interessante, as profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento de Jesus. Você sabia que Deus já tinha planejado enviar o seu Filho ao mundo desde a criação? Você sabia que Deus já tinha revelado muitos detalhes sobre como, quando e onde Jesus iria nascer, centenas de anos antes dele nascer? Você sabia que Jesus cumpriu todas as profecias que foram feitas sobre ele, provando assim que ele é o verdadeiro Messias, o Salvador, o Senhor? Pois é, meus irmãos e irmãs, a Bíblia é um livro maravilhoso, que nos mostra o amor de Deus por nós, e o seu plano de salvação para nós. E esse plano de salvação tem um nome: Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o cumprimento da Bíblia, ele é a razão da Bíblia. Tudo na Bíblia aponta para ele, tudo na Bíblia fala dele, tudo na Bíblia se cumpre nele. E isso já começa no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, que conta a história do povo de Israel, e as promessas que Deus fez a esse povo. O Antigo Testamento tem 39 livros, escritos por vários autores, em vários períodos, em vários lugares. Mas todos esses livros têm uma coisa em comum: eles anunciam a vinda do Messias, que é o ungido, o escolhido, o enviado de Deus, que iria libertar o seu povo do pecado e da morte, e trazer a paz e a justiça para o mundo. E como Deus anunciou a vinda do Messias? Por meio de profecias. Profecias são mensagens que Deus dá aos seus servos, os profetas, para que eles falem ao seu povo, e também às gerações futuras. As profecias podem falar sobre o presente, sobre o passado, ou sobre o futuro. E muitas profecias do Antigo Testamento falam sobre o futuro, sobre o que Deus iria fazer na história da humanidade, e especialmente sobre o nascimento de Jesus. Vamos ver algumas dessas profecias, e como elas se cumpriram em Jesus. A primeira profecia que vamos ver é a mais antiga de todas, que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Lá no capítulo 3, nós lemos sobre a queda do homem, sobre como Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, e como isso trouxe o pecado e a morte para o mundo. Mas nesse mesmo capítulo, nós também lemos sobre a promessa de Deus, sobre como ele iria enviar alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, que é o símbolo do diabo, o inimigo de Deus e do homem. Veja o que Deus disse à serpente, em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus, que é chamada de proto-evangelho, que significa o primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Deus já estava anunciando que ele iria enviar o seu filho, que iria nascer de uma mulher, que iria ser ferido pelo diabo, mas que iria vencer o diabo, e trazer a salvação para o homem. E isso se cumpriu em Jesus, que nasceu de Maria, que foi tentado pelo diabo, que foi crucificado na cruz, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e derrotou o diabo, e nos deu a vitória sobre o pecado e a morte. Aleluia! A segunda profecia que vamos ver está no livro de Números, que é o quarto livro da Bíblia. Lá no capítulo 24, nós lemos sobre um profeta chamado Balaão, que foi contratado pelo rei de Moabe, um inimigo de Israel, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse Israel, e ao invés disso, ele abençoou Israel, e profetizou sobre o futuro de Israel. E entre as profecias que Balaão fez, ele falou sobre uma estrela que iria surgir de Israel, e que iria dominar sobre as nações. Veja o que ele disse, em Números 24:17. Eu o vejo, mas não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Essa é a segunda profecia sobre o nascimento de Jesus, que fala sobre ele como uma estrela, um rei, um governante, que iria sair de Israel, que é o povo de Deus, e que iria derrotar os seus inimigos, e estabelecer o seu reino. E isso se cumpriu em Jesus, que nasceu em Israel, que é o descendente de Jacó, que é o filho de Davi, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que veio para trazer o reino de Deus,
que é um reino de justiça, de paz, de amor, de alegria, de eternidade. E você sabia que quando Jesus nasceu, uma estrela brilhou no céu e guiou os magos do Oriente até o lugar onde ele estava? Isso foi um sinal de que ele era a estrela profetizada por Balaão, a estrela da manhã, a estrela da esperança, a estrela da salvação. Glória a Deus! A terceira profecia que vamos ver está no livro de Isaías, que é o maior livro dos profetas, e um dos mais importantes do Antigo Testamento. Lá no capítulo 7, nós lemos sobre uma situação de guerra, em que o rei de Judá, que era o reino do sul de Israel, estava sendo ameaçado pelos reis de Israel, que era o reino do norte, e da Síria, que era uma nação vizinha. Então Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei de Judá, e lhe dar uma palavra de confiança e de esperança. E Deus também disse ao rei de Judá que pedisse um sinal, uma prova de que Deus estava com ele, e que iria livrá-lo dos seus inimigos. Mas o rei de Judá não quis pedir um sinal, porque ele não tinha fé em Deus, e confiava mais na sua própria força, e na aliança que ele tinha feito com a Síria, que era outra nação poderosa. Então Deus disse que ele mesmo iria dar um sinal maior do que o rei de Judá podia imaginar, um sinal que iria mudar a história da humanidade, um sinal que iria revelar o seu amor e o seu poder.